Tô ao vivo? Aqui no Insta eu tô. Deixa eu ver aqui. Aê! Estamos ao vivo? Quase? E quem tá chegando? Ai, Tinoca! Hoje vai ser uma live feminista. Tudo bom, minha flor? Ai, tô frio. Cheguei em Floripa faz alguns minutos. E tô aqui, dei uma revisada no material que eu vou trabalhar hoje. Deixa eu anotar até aqui. Nós vamos falar sobre a Riane Leão, que é uma poeta. Deixa eu colocar aqui. A poesia da palavra de Riane Leão. O que é interessante dessa poeta, né? Ela é uma poeta super nova. Olá, pessoal do Face, tudo bem? Ai, gente, tá muito frio nessa terra. E cheguei em Floripa. Quem tá acompanhando as outras lives, a minha live de segunda também, eu tava viajando. Será que vai ficar esse cortador de grama? Vocês estão ouvindo? Bom, hoje eu vou falar sobre a poeta Riane Leão. Ela é uma poeta super jovem, ela tem 28 anos, de Cuiabá. Olá! Esperando o pessoal chegar, virada numa caixeira viajante total, né, Tinoca? Claudinha, querida! Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Ê, Débora! Porque hoje eu comecei meia horinha depois, porque eu tava lindeza você, sua maravilhosa. Ai, Claudinha, deusa. E comecei meia hora mais tarde que eu tava viajando, tava em Pelotas, fui visitar a minha irmã mais nova. E, né, no meio dessa pandemia toda, mas fazia muito tempo que a gente não se via. E também fui a trabalho, daí devido, né, a tudo que tá acontecendo também parei super poucas vezes e consegui chegar a tempo. Assim, né, fiquei meia horinha atrasada, mas consegui fazer a live aqui pra vocês. E essa poeta, eu já trabalhei ela no meu laboratório de voz e poesia. Eu tenho um formato semestral do Lab de Voz e Poesia e tenho esse formato mensal. Então, para quem não conhece assim, muito o meu trabalho, eu sou atriz, eu sou a Morena, eu sou atriz, adoro falar poesia, né? Me especializei no texto poético, no texto dramático e gosto muito mesmo assim, dessa busca pela naturalidade, pela organicidade da palavra. E aí eu desenvolvi, através de um espetáculo que eu criei em 2011, eu desenvolvi um laboratório também, que é um laboratório que eu passo esse conhecimento todo que eu adquiri com a Kombi, com as poesias, com a voz, eu passo isso adiante, esse conhecimento. E num desses processos, né, eu desenvolvi ele era semestral, o curso eu só fazia semestral, e aí eu resolvi fazer um outro formato, que é esse formato mensal, que a gente finalizou com um podcast. E tá no Spotify, eu vou deixar disponível depois nos stories para vocês. E a gente fez um mês de Riane Leão com um dos laboratórios, foi muito legal, foi muito profundo, assim, e ela... Ai, Dé, querida. E a Riane, ela é uma poeta super contemporânea, eu acho que vocês já conhecem ela do Instagram, ela, assim... Ê, Carol, a família tudo online. Uhul. Gente, tô com muito frio. Eu tô com meu café aqui. Vocês, como é que vocês estão? Eu tô contando um pouco da Riane. Eu escolhi, assim, esse mês de julho, eu vou fazer um pouco um mês, assim, resistência, assim. Tanto poetas negras como poetas LGBT, né? A Riane, ela é LGBT. Tô de volta.
Mas tô que é uma andarilha. E a Riane, então eu vou fazer, julho vai ser esse mês, vai ser um mês assim que eu vou trazer Riane, eu vou trazer outros poetas assim, não só de descendência africana, como também LGBTI, né, LGBTIQ. Então a gente vai ser um mês assim que eu vou estar reforçando várias coisas que a gente está precisando falar. Eu tenho sentido muito forte essa necessidade da gente estar conversando sobre antirracismo, né, sobre resistência, sobre feminismo. E a Riane, ela é uma mulher que ela traz além dela ser muito contemporânea, ela traz no Instagram dela esse chamado, né, da gente estar conectado com a força feminina, sabe? A gente realmente olhar para os abusos, para as diferenças, para as desigualdades e colocar a palavra na rua mesmo, sabe? Ela foi muito conhecida com os lambes, né, que ela fazia pela cidade. Ela é radicada em São Paulo, mas ela é de Cuiabá. E aí ela começou com os lambes. Ela tem essa página no Instagram que é Onde Jaz Meu Coração. E esses poemas dela, assim, são poemas curtos. Ela lançou o livro Onde Jaz Meu Coração através de um financiamento coletivo, né? Então fica aí a dica também para nós artistas aí que estamos nessa loucura. Eu tô aí, em breve também largarei o meu financiamento coletivo aí. Estou com muitas coisas preparando para vocês a partir de agosto. E a Riane, ela provou também que isso é muito possível, né? Essa conversa diretamente com as pessoas físicas, você trazer o seu projeto, comunicar o seu projeto e conseguir realizar coisas, né? Então ela lançou esse livro Onde Jaz Meu Coração. Tudo nela brilha e queima. A página do Instagram que é Onde Jaz Meu Coração. E que ela vai publicando poesias dela, né? E são poesias, assim, que trabalham basicamente, assim, esse teor, né? Porque ela é negra, ela é uma poeta negra. Ela também é lésbica, então ela traz essa coisa muito forte, assim, dessa margem, dessa luta de ter voz, né? Do que é invisibilizado por essa sociedade, né? Trazer para a voz, né? Trazer para a presença, para ser visto, ser ouvido, né? Para o lugar de fala. Então, são poesias muito fortes, vocês vão sentir aqui, é muito crua. As poesias dela, assim, são muito cruas, assim, ela é um soco, assim, é aquilo ali mesmo, sabe? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu separei aqui algumas coisas, assim, que vai estar falando... Ela também fala muito dessa questão da ancestralidade. E a gente está falando isso, né? Nessas nossas lives aqui de poesia. A gente está falando sobre o poder da ancestralidade, né? Sobre o poder das nossas raízes, né? O quanto é importante a gente estar olhando para isso, né? Eu tô assim... particularmente, eu tô muito feliz de estar aqui tendo esse espaço na TV Vento Sul, aqui no meu Instagram também abrindo toda semana essa conversa aqui com vocês. Oi, Liven! Porque é um lugar que eu me sinto, assim, como artista, eu me sinto com a responsabilidade de levantar algumas questões, sabe? De dar voz a pessoas que não têm voz, né? E de trazer também esses nomes para que vocês possam ir atrás, para que vocês possam conhecer mais, né? Então, a Riane Leão você encontra como esse @ Onde Jaz Meu Coração, né? Que é o Insta dela. E essa poesia que eu vou ler para vocês, ela fala justamente sobre essa questão da identidade. Então, vamos começar com ela para vocês conhecerem um pouco do teor da poesia dela. Diz assim: identidade. Identidade foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões e as rédeas e os freios, sobre os tumultos dentro do peito, e sobre a importância de ser protagonista, nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossas ancestrais. Somos continuidade das que vieram
antes de nós. Então essa é uma das poesias que eu acredito, assim, eu vejo como uma apresentação, né? E ela tá agora nas quartas-feiras, ela tá fazendo no Instagram dela uma live de entrevistas com mulheres incríveis, que ela chama, mulheres fantásticas. Acho que é Mulheres Fantásticas. Oi, Fê! E aí ela tá falando sobre o quê? Falando sobre feminismo, falando sobre autocuidado, falando sobre ancestralidade, né? Então, é uma mulher assim que ela tá diretamente ligada a essa questão do abuso também. Ela fala muito sobre essa questão, eu vou ler aqui alguns poemas também, que ela fala sobre essa questão do abuso, né? Do masculino, né? Em relação ao feminino, mas não só, né? Às vezes a energia masculina, né? Aquilo que se sobrepõe sobre o outro, né? A dominação que se sobrepõe às vezes, né, sobre o outro, né? É bem interessante isso que ela traz, né? O abuso psicológico, né, como violência também. Então ela trabalha muito essa questão da autoestima feminina, sabe? E eu acho que em momentos de pandemia, né, momentos onde a gente está vivenciando muito, né, aumentou absurdamente, né, as agressões físicas e psicológicas às mulheres. Eu fico às vezes imaginando, assim, pensando, sério, assim, gente, é uma das coisas assim, que mais me angustia na vida, é pensar que com tudo isso que está acontecendo, né, as pessoas trancafiadas dentro de casa, oi, Rick, essas violências, né, que não só com as mulheres, né, mas com as crianças também. Isso, assim, me deixa extremamente, assim, angustiada, real, assim, porque a gente está falando, na verdade, de seres mais indefesos, né, que não possuem tanto a força bruta, a força física, né, e que às vezes as próprias mulheres, as mães também, né, violentam as crianças. Então, assim, é um assunto muito sério, né, essa questão da gente estar trancafiado, isolado, com pessoas que às vezes são, na verdade, os agressores, né? Então, a Riane Leão, ela levanta muito essa bandeira da gente realmente ir atrás de ajuda, quem está passando por essa situação, não se calar, né? Se unir a pessoas que podem estar te ajudando, que podem estar te estendendo a mão nesse momento, que podem estar realmente, né, te tirando de uma situação que pode cada vez piorar mais em todos os sentidos, né? Tanto psicológico quanto fisicamente, né? Isso tanto para as crianças, né? Então eu digo, já começo hoje a nossa live, né? Eu tô assim à flor da pele, então assim, isso é uma das coisas assim que a Riane me faz pensar muito. Os poemas da Riane, assim, esse mês de julho não vai ser fácil aqui na Poesia da Palavra, já vou avisando vocês, assim, a poesia já não é fácil, a gente bota o ritmo ali pra, né, meio chorar, meio já se limpar, a poesia, ela é meio vida, né, tipo assim, tu tá ouvindo, tá sentindo, tá chorando, mas tu já tá caminhando, né, a vida não para pra gente processar as coisas que a gente precisa processar, né, o tempo não para pra gente, então assim, quem tá ouvindo essa live, se conhece alguém, se tem ouvido coisas, né, de vizinhos, agressões, choros de crianças, de mulheres, enfim, gente, procurem ajudar quem tá perto de vocês, sabe? Isso é crime, isso tem como ser ajudado, então nós vamos falar muito sobre a negritude esse mês de julho, vamos falar sobre antirracismo, vamos falar de feminismo e vamos falar também de pessoas que estão mais à margem, como também os LGBTI, LGBTQIA+, toda essa galera, tudo isso que está acontecendo, que está tão latente, a gente precisa olhar. E eu, como artista, tenho me sentido, assim, cada vez mais responsável por trazer essas bandeiras. E, Theo, maravilha, hoje começamos um pouquinho mais tarde. Bom, vamos lá, mais uma poesia linda sobre essa questão da ancestralidade, que eu acho lindo. O poema dela é extremamente cru. Para quem tá chegando agora, olha só. Ela diz assim: no meu rosto e nas minhas mãos, você pode ver as mulheres índias que tiveram seus cantos e contos tomados por outros rostos e outras mãos. Meu sangue também é de cabocla,
de benzedeira e feiticeira. Posso ouvir os ventos das tribos me soprando segredos nos ouvidos. Não me subestime. Jamais. Riane Leão. Ela é super jovem, e ela é professora também, poeta, né? Formada em letras. Para quem está chegando agora, ela é de Cuiabá, mas radicada em São Paulo. Ela participou já de muitos slams, muitas batalhas de poesia, né? Os slams, para quem não conhece, os slams são essas batalhas de poesia, não só de rap, né? Mas também de poesia, né? E aí tem mais essa também que diz assim: agora que percebemos que somos a nossa própria cura. Olha isso. Muito forte, né, Rick? São tapas na cara, assim. E são singelos. Eu digo assim que o poema, ela lembra muito. Ela tá ali junto, assim, com a Rupi Kaur, assim, né? Ela tá com essa galera ali, essa mulherada que chegou, assim, tipo, nossa, eu vou dizer das minhas feridas, eu vou falar sobre aquilo que as pessoas não querem ouvir, sabe? Então é bem forte, assim. Aí diz assim, ó. Ela também fala muito sobre essa questão das mulheres se unirem, sabe? Ela fala muito sobre isso, né? E eu tenho trabalhado bastante com mulheres, tanto pela materna incubadora, que para quem conhece mulheres grávidas, para quem está aí, né, grávido, grávida, procura esse grupo no Instagram também, Materna Incubadora. A gente tem várias mentorias lindas, assim, para mães, tanto apoios também de doulagem para esse momento de pandemia. E eu estou fazendo parte com um curso de voz, ventre e intuição. Estou fazendo mentorias junto com essas outras doulas e mães. E estou me unindo muito a mulheres nesse momento de pandemia, sabe? É muito importante, assim, que a gente se una e possa se defender de algumas coisas que acabam acontecendo, né? Nesses momentos de isolamento social, quarentena, né? De estarmos isolados. Oi, Fê! Tô aqui na poesia hardcore. E os dois Filipes entraram junto aqui. Aí, olha essa. Agora que percebemos que somos a nossa própria cura, ela falando das mulheres, né? Agora que percebemos que somos a nossa própria cura, perdemos o medo de gritar. Anos de silenciamento agora provocam vendavais. Ao lado das minhas estou a salvo. Rick, seu lindo! E eu tô falando da Riane Leão, justo essa questão, né? Porque as mulheres negras, elas estão conseguindo, gente, isso que tá acontecendo historicamente, está sendo uma revolução incrível através da voz, através da fala, através da poesia, né? A gente tá vendo aí Djamila Ribeiro, a gente tá vendo Riane Leão, a gente, né, já viu aí muitas mulheres que vem trazendo, né, essa voz, tanto como a Elisa Lucinda, Cigana, sim, Ike. Muitas mulheres, né? Eu vou trazer também aqui, no nosso próximo encontro, eu vou trazer a Viviane Mosé, que é essa filósofa também foda. E também traz muitas reflexões, assim, sobre o que nós estamos vivendo, né? De uma forma bem filosófica e poética, né? Porque ela é um monstro, né? Da palavra. Então, a gente historicamente está vivendo um momento em que as mulheres estão conseguindo, sabe, pelo menos trazer à tona aquilo que tem sido silenciado há muitos anos, gente, há muitos, muitos anos. E eu tô trazendo essas poesias delas, de Riane, por exemplo, que é essa mulher negra e lésbica, para que vocês realmente vão atrás e conheçam, né, mais profundamente. Outra coisa, esse aqui que eu vou ler para vocês é sobre essa questão do abuso, né, que ela fala, que eu acho bem interessante, sobre essa questão da gente, muitas vezes, porque o que acontece com o abuso, né, o psicológico principalmente. Tô no trânsito com a internet ruim, tá bom, Fê, lindo. Morena cigana. Essa questão do abuso psicológico, ele muitas vezes é uma coisa que a gente não consegue perceber.
E o ser humano, ele se acostuma. A gente tem que cuidar, porque muitas vezes a gente se acostuma com coisas muito negativas na nossa vida. Situações, pessoas, coisas que estão acontecendo e às vezes a gente não percebe. Ou a gente se acostuma, ou a gente justifica por algum motivo, né? E as mulheres negras, a gente pode pensar que isso é de uma forma muito mais grave, muito mais estrutural, né? Essa questão do racismo estrutural, essa questão de toda a nossa escravização desse povo, que não teve essa... A gente não existiu, né, uma recompensa, né, um ressarcimento desse passado, né, e que eu quero aproveitar esse momento para falar sobre essa questão das cotas, né, o quanto as cotas são um mínimo que a gente pode estar fazendo pela história dos nossos ancestrais, do povo negro e também do povo indígena, né? Eu vou ler esse aqui que diz assim: eu não quero que nossos filhos tenham o seu nariz largo e a sua boca carnuda. Eu ouvi e concordei em deixar você tentar me moldar em um padrão no qual eu não caberia. Você até sugeriu que eu usasse um prendedor de roupas no rosto, ou que eu guardasse dinheiro para as plásticas que apagariam todos os meus traços de mulher negra. Uma lembrança tão agressiva que me apavora, e tem gente que me pergunta se foi fácil romper silêncios. Boa tarde, João. Boa tarde, Mari. Ai, gente, assim, a gente não tem ideia das crueldades que a humanidade é capaz de fazer. A gente não... Eu, às vezes, assim, quando eu olho, assim, pra crueldade que o ser humano é capaz de fazer, sabe? E eu vou falar aqui, eu já tô avisando pra quem tá chegando agora, não vai ser fácil, tá? Esse mês de julho eu vou falar de coisas bem pesadas, porque a gente tá precisando, apesar da poesia trazer um pouco de respiro. Mas, assim, eu tô indignada ainda com o que aconteceu com o Miguel. Pra mim, é uma coisa, assim, que não desceu ainda na minha garganta e eu vou ter que falar sobre coisas desse nível, assim, porque a nossa humanidade tá muito doente, gente. Nossa humanidade tá muito doente. Voltar ao que era antes. Quem é que quer voltar ao que era antes? A gente precisa reinventar tudo. E principalmente as relações humanas. Sim, principalmente o retorno à alma, a um coração ardente, como levantam essa tocha os poetas. Os poetas clamam, reclamam, imploram, se desesperam por um coração, por um ardente coração, por uma ardente humanidade que é capaz de olhar para o outro e não ver números, e ver um ser humano. Então, Riane Leão traz muito isso, traz essa urgência, né? Esses poetas trazem essa urgência. E aí, olha que linda, ela fala assim também: quando me toco, descubro minhas margens, desconstruo minhas normas, desnudo meus contornos. São meus dedos fazendo a poesia que leva meu nome no título. Riane Leão. Ela fala muito sobre essa questão, sabe, da gente se priorizar, da gente ser o centro de algo que a gente pode fazer, né? Tipo, como que a gente pode se nutrir o outro se a gente não está se nutrindo, né? Como que a gente pode fazer o bem para uma sociedade, cuidar de uma sociedade, cuidar de um mundo onde a nossa individualidade, as nossas necessidades, elas não estão sendo atendidas, né? A gente está ali no automático, no piloto automático, né? Eu fiz um curso com o Ian Borges, né, que é chamado Reinvenção dos 30.
Nem eu sabia que eu estava tão profundamente nesse momento de reinvenção mesmo. Eu fui fazer assim mais porque eu me identifiquei com o estilo dele, assim, de trabalho, assim, que ele tem um estilo de fazer as rotinas, organizar as rotinas e hábitos, e eu adoro isso, assim, eu sou meio aficionada por disciplina e rotina, e eu gosto muito de estudar isso, sabe? Inclusive vai ter um curso que eu vou estar liberando com uma amiga. Em breve eu vou estar avisando vocês sobre isso. E aí eu entrei e fui fazer esse curso com ele pra me aprofundar também, pra ver como é que ele trabalhava e tal. E aí eu acabei, nossa, mergulhando no curso de reinvenção. E aí ele falava que assim, hoje, gente, a cada 10 pessoas, a cada 10 brasileiros, 9 pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Aí tu pensa, a nossa vida, a maior parte do tempo tá regida pelo trabalho. É a família, é o amor, né? E o trabalho, né? Claro, a gente tem outras facetas, a gente tem a nossa espiritualidade que a gente tem que alimentar, a gente tem nossos desejos, nosso corpo, né? Nosso físico que a gente tem que alimentar, a gente tem uma série de gamas a vida tem, né? A vida tem várias facetas, mas vamos pensar que a metade a gente está desenvolvendo ali essa parte amorosa com a família e tal, mas a outra metade a gente está servindo a humanidade, servindo com o nosso trabalho. Aí pensa que a cada 10 pessoas, 9 estão insatisfeitas. Como está o coração dessas pessoas? Como está a rotina dessa pessoa? Como que ela pode estar nutrindo outras pessoas se ela está infeliz, em depressão, em ansiedade, pensando coisas piores, né? Então, eu falo assim, a poesia, ela me faz, ela é um braço da filosofia, no sentido assim, talvez, para mim, assim, ela é o humus da filosofia, sabe? Aquilo que a filosofia não consegue dizer, né? A filosofia roda, 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 e vem a poesia e crava, né? Então, eu como poeta, eu como atriz, eu como dizedora de poesia, eu me sinto assim convocada a trazer tudo isso aqui para vocês pensarem junto comigo. Se quiserem me mandar comentários, se quiserem falar mais sobre isso, eu tô aqui, pode me chamar no privado, eu adoro falar sobre isso. Eu adoro pessoas que queiram falar sobre a poesia, o quanto a poesia modifica a vida das pessoas, o quanto a gente pode estar melhorando a vida das pessoas e as nossas próprias, quando a gente traz para a consciência coisas que não estão nos fazendo bem, coisas que não estão nos nutrindo. Sim, é se colocar em primeiro plano, que é isso que a Riane fala. Então vou falar mais uma coisa que ela diz. Ela diz assim: você não quis ficar. E dessa vez eu não quis insistir. Cansei de deixar os outros racharem minha alma no espelho e me vi inteira pela primeira vez, em anos. Para me descobrir completa, tive que deixar muita gente ir. Riane Leão. Não é fácil, mas é necessário. Maya Angelou dizia afiar o lápis em suas cicatrizes. Olha isso, gente. Maya Angelou dizia afiar o lápis em suas cicatrizes antes de escrever. É assim mesmo. A poesia estanca a minha ferida e a de quem lê. Riane Leão. Só há revolução quando há amor por nós mesmas. Só há revolução quando há amor por nós mesmas.
e a nossa mãe é Yansan. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Yansan. Oi, gira, deixa girar, girar. 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 Deixa girar, girar. Saravá e Yansan. É Xangô, Iemanjá, Iê. Oi, deixa girar, girar. Deixa girar, girar. Saravá e Yansan. É Xangô, Iemanjá, Iê. Oi, deixa girar, girar. Ah, é linda essa música. Para quem não conhece, essa canção eu conheci com os Tincoãs. Essa gravação, são um trio, né? Os Tincoãs, da década de 70. E tem uma gravação linda com 3 vozes assim que eles fazem. É a coisa mais linda. Vale muito a pena também vocês procurarem. Eu vou falar mais uns poemas de Riane para vocês conhecerem um pouco mais. Deixa eu botar esse aqui pra cá agora. Tá tudo certo aí, gente? Eu engatei uma primeira, eu tô um pouco... Hoje eu tô um pouco, como é que fala? Quando a gente tá assim... Eu falei já, né? Eu tô à flor da pele. Então eu tô meio... Sabe quando você engata na primeira? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma luzinha. Ai, não tão de baixo. Aí. E aí eu tô falando horrores aí. Ai, Theo, tá curtindo? Deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal. Mohamed, olá, Mohamed. Hoje não é a dança do ventre, mas um dia, quem sabe, né? Aqui quem tá? Oi, Anaia. Oi, pessoal aqui da TV Vento Sul. Se quiser perguntar alguma coisa. Hoje a gente tá falando da Riane Leão, pra quem tá chegando agora. Riane Leão é uma poeta contemporânea e super, né, atual, falando sobre feminismo negro no Brasil, nesse atual momento. Então a gente tá, esse mês de julho eu quero pegar fundo nessas questões aqui. Eu vou ler então mais uns poemas aqui, uma seleção bem legal, que diz assim: da importância de encarar a si mesma. Escolha seus melhores discos e tire suas piores dores para dançar. Aproveitar a quarentena, né? Para tirar as dores para dançar, né? Eu acho que a quarentena, não sei como é que vocês estão sentindo, mas eu tenho sentido muito forte isso. A questão da gente estar olhando para as nossas dores, olhando para o nosso passado, olhando para as coisas que a gente quer transformar, transmutar. E a Riane, ela traz essa pulsão de uma ave fênix, sabe? De um renascer. A Riane, ela é muito forte isso, assim. Olhe todas as que vieram antes de nós. Não há segredo. A potência de ser mulher atravessa suas veias. Somos fortalezas. Essa aqui também é muito legal. Ela diz assim: quantas vezes minha mãe sentou na beira da cama e me ajudou a retirar os cacos de vidro dos pés e disse que poucos mereceriam o meu amor, que o mundo me machucaria porque eu tinha nascido com o coração demais, que eu tinha que parar de ser tão boa, ou não me sobraria nada além dos cacos, que ela arrancava com cuidado e paciência,
plantando flores no lugar, que ela arrancava com cuidado e paciência, plantando flores no lugar. E eu desejo isso para vocês, estarem com pessoas que ajudem vocês a arrancar os cacos e a plantarem flores no lugar. Isso é bem importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Quem soube de mim em outros tempos, já não sabe de mim agora, pois quando me quebraram, meus pedaços foram arrumando novos lugares, mais lindos e mais fortes, para se encaixar nessa mulher que hoje escreve com punhos firmes e nenhuma culpa de existir como bem quer. Pri! Ê, grego! Galera querida, tô aqui, olha, o negócio tá pegando fogo, viu, gente? Não é pros fracos essa live de hoje. Olha isso. Você me causa o impacto de um bom poema. Abre meu peito de um lado ao outro e me faz imensa. Ela parecia aqueles fogos de artifício. Tudo nela brilhava e queimava, antes de apagar e virar poeira. Eu tô lendo trechos do livro Tudo Nela Brilha e Queima, tá? É um livro de Riane Leão. Eu tô lendo alguns poemas, fiz uma seleção aqui, tá? O que mais aqui que eu quero ler pra vocês? Aqui. Esse aqui é bem forte, é sobre esse machismo estrutural, né, gente? Eu tô falando sobre todas essas coisas que ninguém quer falar. E que eu tô querendo falar porque não tá mais dando, assim. Tá tudo muito latente e precisamos falar de antirracismo, precisamos falar de antimachismo também. Porque não basta não ser machista, é preciso ser antimachista também, gente. Não dá. E a gente tá falando do quê? A gente tá falando de uma sociedade e de questões estruturais, né? Como se a nossa sociedade ela tivesse uma personalidade, né? Então, essa personalidade dessa sociedade precisa ser curada, precisa ser trabalhada, precisa ser polida, precisa ser trabalhada, precisa ser transformada, precisa ser educada, reeducada, né? Agora eu estava vendo na CNN uma entrevista com... eu não vou lembrar agora o nome da historiadora e da advogada. Essa advogada tá rolando... A Gabriela, não sei o que, fez umas lives com a Anitta, explicando um pouco sobre política e tal. E essa Gabriela, ela estava entrevistando essa historiadora que está fazendo, junto com outros 2 historiadores negros, uma enciclopédia negra, a primeira enciclopédia negra, né? Então, quando a gente está falando de uma enciclopédia negra, a gente está falando de um novo olhar sobre a nossa história, né? Uma reeducação da nossa história, né? Então, a gente pode pensar que a história, ela é contada por quem pôde contar, né? Então, quem pôde contar a história? Né? Eu teve uma live que eu brinquei sobre a questão assim de quando eu cheguei na escola, né, na minha 4ª série, assim, eu sempre tive, meu ascendente é peixes, né, então eu sempre tive uma coisa assim meio voltado pro místico, assim, meio tipo, meu Deus, qual é o sentido da vida, por que estou aqui? E aí eu achava que a história, né, a história do Brasil, a história mundial, ela ia me explicar isso dentro do colégio, né, que tolinha. E aí eu cheguei na 4ª série, assim, tipo, nossa, finalmente eu ia ter, tipo, várias matérias, né? Matérias de história, matéria de matemática. E eu cheguei na aula de história, assim, tipo, meu Deus, agora sim, né? Vou pegar aquele livro de história e vou saber o que aconteceu, como é que eu vim parar aqui. E aí eu abri meu livro de história e tava assim, que a gente começou o nosso mundo na Grécia, sabe? 200 anos antes de Cristo. Eu falei, hã? Não, gente, peraí. Como assim? Sabe? Então, a gente está falando... Nós somos ocidentais, né? Então, a gente está falando de uma cultura ocidental que se baseia nesse nome... Eu acho que, por exemplo, esse nome democracia, a gente fala tanto em democracia, mas democracia é uma palavra que precisa ser reinventada. As palavras, elas morrem. As palavras, elas têm vida e morte.
Por exemplo, o latim é uma língua morta. O sânscrito é uma língua morta. O que é uma língua morta? É aquela língua que as pessoas não utilizam mais. Não se usa mais aquela língua na vida, né? Então, assim como as línguas morrem, as palavras também morrem. Né? Isso a gente tem exemplos, por exemplo, que a gente vai vendo que as palavras vão, desde, digamos, a pessoa agora não é mais funcionário, agora é colaborador. Por quê? Porque a palavra funcionário quer dizer, né, denota uma outra coisa. Né? Então, quando o massoterapeuta ele se torna massoterapeuta e não mais massagista, é porque o massagista ele denota outra coisa. E a democracia é a mesma coisa. Essa democracia, ela é uma democracia, gente, é uma democracia branca. É uma democracia branca, é uma democracia machista. É uma democracia que ela está pautada num ideal grego, né? numa civilização grega, que exclui. Exclui quem? Exclui mulheres. Exclui pessoas que não são letradas. Exclui pobres. Então, que democracia é essa que nós reproduzimos? Eu tô assim, entendeu, gente? Eu tô nesse nível, sabe? Eu tô... E a Riane, graças a Deus... Aê, Lucas! Gente, tá pegando fogo o negócio aqui, tá? Tô feliz que tem gente aqui comigo. Aqui, ó. Hoje eu tô assim, ó. Então, assim, a gente precisa olhar pra nossa história e realmente... Olhar com clareza, sabe? Como olhar, assim, para tudo aquilo que a gente olha pra nossa vida e a gente fala, nossa, eu não quero mais isso, eu não quero essa relação, eu não quero esse trabalho, eu não quero essa vida, eu não quero dessa forma, eu quero, sabe? A gente olhar e ter a sinceridade, a honestidade pra real, assim, não pode, isso não é democracia. Democracia, quando que a democracia existiu? Né? Vamos olhar, vamos realmente olhar, vamos ser verdadeiro, né? E o que é a verdade? Né? Daí, na live que vem com a Viviane Mosé, a gente vai falar sobre a verdade. Mas vamos se ater aqui. A gente está falando real, assim, de um mundo, de uma sociedade que tem essa personalidade machista, racista, né? Aê, Digo, Vitor, aê, galera. Tô aqui falando que eu tô metendo pau aqui na política brasileira, na sociedade. Vamos se reinventar, né, gente? Não tá dando mais. Eu não quero voltar ao que a gente era. Chega. Eu não quero. A gente não pode voltar, gente. A gente precisa transformar. E é agora. O bagulho é agora. Bom, vamos lá. Da importância de encarar a si mesmo, né? Vamos lá. Mulher de luta. O beijo dela tinha gosto de liberdade. Liberdade. Eu tenho pensado muito sobre essa palavra, porque eu tenho me dado conta que a liberdade, na verdade, por que a gente luta tanto pela liberdade? Né? A gente está sempre falando a liberdade de escolha, a liberdade a liberdade de ser, a liberdade de existir, a liberdade... Por que essa palavra é tão falada e tão necessária? Porque nós temos... muitas camadas de prisões. São muitas camadas de prisões. E talvez a última camada seja o nosso próprio corpo. Né? Então, assim, a luta precisa existir diariamente. Diariamente a gente precisa estar na luta pela liberdade. É todo dia. E é a minha liberdade, é a liberdade do outro, é a liberdade do meu ser humano ali que está comigo, né? E a gente precisa reivindicar a liberdade, porque a liberdade é a única coisa que nos permite recriar a realidade. Só é possível recriar algo se nós temos liberdade para isso, para repensar, para discutir, para dialogar. Por que será que a educação, dentro de uma sociedade democrática, né? Por que será que a educação ela é tão sucateada? Ou talvez tão dogmatizada? Que educação é essa que, por exemplo, eu abri meu livro de história e estava ali dizendo que a nossa história começou na Grécia? Que educação é essa? Cadê os nossos heróis indígenas? Cadê os nossos heróis negros? Cadê a nossa história real, verdadeira? Cadê os pontos cegos da nossa história? Né? Então, sim, é o momento da gente reivindicar isso. É agora.
É agora, no momento que a gente está podendo pensar sobre isso. Vamos lá. Irônico e incômodo conviver com as sobras de alguém que só te ofereceu sobras. Não foi dessa vez. Ele pretendia confinar. Ela pretendia viver. Quanto a mim, serei poesia até o fim. Isso tudo é Riane Leão, tá, gente? Vamos ver aqui. Ai, Mari, quem tá chegando? Ellen, maravilha, Digo. Eu tô aqui hoje, tô revoltada, gente, tô revoltadíssima. E a Riane Leão, ela me traz ainda mais essas coisas aqui de reflexões. E vamos lá. O que diz aqui? Eu sou um... Não. Cadê? Não é para mim esse negócio de ser imutável. Eu quero é transitar entre meus descaminhos, me transformar, reconhecer meus instintos. Tô me desconstruindo. Eu sou um universo se expandindo. Essa vale a pena ler de novo, né? Olha isso. Não é para mim esse negócio de ser imutável. Eu quero é transitar entre meus descaminhos, me transformar, reconhecer meus instintos. Tô me desconstruindo. Eu sou um universo se expandindo. Ai, Tinoca. Gente, é demais, né? Daqui a pouco acho que vai acabar a live aqui do Insta. Vamos lá. Leu uma minha. Ô, Sandrinha, hoje eu tô fazendo um especial Riane Leão, mas se tu quiser postar aqui, se tem a ver com esses temas todos, posta aí que eu leio. E de repente a gente faz um especial Sandra Leme, o que você acha? Ai, eu vou adorar. Nina, meu amor. Tô aqui, ó, revoltada. Revoltada com o Brasil, revoltada com a sociedade. Não, também, né, gente? Quem não está, tem alguma coisa acontecendo. Gente, quem não tá revoltado com o que tá acontecendo, procura alguém. Procura um poeta. Procura um psiquiatra, um terapeuta. Se você tá joinha, gente, tem alguma coisa errada com você. De verdade. Está tudo legal para você nesse momento da humanidade. Procura um poeta, procura um psicanalista, procura uma dança, de verdade. Porque não tá joinha. Não tá, gente. Não tá mesmo. A coisa tá escancarada. Escancarada. Vamos lá. Olha isso. A única vez... Olha essa coisa... Oi, Zé! Ê, dale! Ó. Sobre essa questão do machismo estrutural que a gente estava falando. A única vez que perguntei para minha mãe se ela nunca mais se apaixonou, ela falou que o único homem em quem ela confiou a deixou em pedaços. Nesse dia, uma frase me fez entender certas feridas que meu pai causou. Sangram até hoje. E me perguntei quantos iguais a ele continuam desmoronando mulheres por anos a fio. Então a gente está falando dessa estrutura, né? O que acontece nesse machismo estrutural?
nós, mulheres, eu tava conversando ontem com os amigos, eu parei em Porto Alegre, dormi na casa de uns amigos e a gente tava trocando uma ideia sobre o que tá acontecendo no Brasil. E, e, e ela tava me contando sobre, né, esse machismo estrutural, né, o que também esteve dentro da própria casa dela, né, dos próprios pais também, né. E aí ela comentou comigo essa questão do quanto nós mulheres, nós estamos sempre tentando provar que nós temos valor para essa sociedade, que nós somos seres humanos dignas de valor. E aí eu vi um episódio que aconteceu com um menino gay, né, lá em São Paulo, que ele negro e gay, que ele estava num atacado, num supermercado, e uma mulher branca falou pro segurança que tinha visto ele com uma arma. E os seguranças foram atrás dele, e ele filmou tudo. Ele colocou no Instagram, viralizou o vídeo dele, e ele estava muito nervoso, assim, e falando sobre, pedindo ajuda para as pessoas por conta daqueles insultos todos. Oi, João, querido. Tô aqui, ó, pegando fogo. E aí ele pegou e falou sobre a questão do quanto o negro passa a vida inteira dele provando que ele é digno de valor, que ele é digno de voz, que ele é digno de existir. Vocês têm noção do que é uma pessoa entrar num mercado desde a sua infância, cuidando para não colocar a mão no bolso, cuidando para não fazer nenhum movimento que possa dar a entender qualquer coisa? Gente, isso não é vida. Isso não é vida. Não é vida. É que nem quando eu morava num apartamento em São Paulo, com a janela no minhocão, aí uns amigos de uns amigos meus moravam também nesse prédio, e aí o meu amigo perguntou pra essa amiga dele, falou, gente, mas vocês moram lá e a minha amiga reclama muito do barulho e tal, como é que é na casa de vocês? Aí eles responderam assim, olha só como é que eles responderam, presta atenção. Eles responderam, até dá pra gente conversar, até dá pra gente ver TV. A gente consegue ver TV. Gente, tu entende como a gente se acostuma? Sabe? Então, assim, tanto os negros quanto as mulheres, nessa sociedade que a gente vive, a gente tá o tempo inteiro tentando provar que a gente é digna de valor. Então, assim, é um lugar, sim, onde o homem branco, principalmente, tá, gente? A mulher branca também. Mas primeiro, antes da mulher branca, vem o homem branco. E o homem branco, ele precisa delegar os seus privilégios. E o que isso significa? Assim como a mulher branca, em relação a uma mulher negra, é dar o lugar de fala, é dar espaço, é escutar, é ouvir, é realmente ouvir. E não, sabe quando, vocês já devem ter presenciado mulheres que estão ali falando alguma coisa e os homens estão aqui. Tá bom, aham. Ou tipo, corta o assunto, corta a mulher, não valoriza o seu ponto de vista, a sua forma de expressão, sabe, a sua forma de relação com o acontecimento, porque nós realmente percebemos a vida de uma outra forma. Não é a mesma forma que o homem percebe a vida, né? E aí, nesse sentido, aí eu realmente faço esse apelo para o yoga, né? O yoga, ele é uma filosofia milenar, e ele traz muito a questão da mulher como o centro, a deusa do mundo, né? A mulher como o portal do paraíso, a mulher como esse lugar. Não que não tenha machismo no yoga, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem, tá? E já vou dizer outra coisa também para polemizar o yoga também mais um pouco, que todo mundo que procura yoga não é porque a pessoa ela é iluminada, gente. É ao contrário.
Quem procura o yoga é porque tem muitos problemas e não vai pra igreja, vai pra yoga, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam, porque a pessoa lá é super uou, como ela medita, como ela é, nossa, gente, ela tá trabalhando, ela tá olhando, tá encarando os seus fantasmas ali, as suas sombras, os seus pensamentos negativos, os seus traumas, as suas dores. Então, eu gosto de falar sobre isso também no yoga, porque às vezes as pessoas têm uma ilusão, e até as próprias pessoas do yoga, elas se auto-hipnotizam e acham que, tipo, porque elas meditam e não comem carne, elas são melhores que os outros. E não. Não mesmo. Tipo, se você procurou o yoga, é porque você se deu conta que você era tão doente, como todos nós somos, porque estamos numa sociedade doente, então se você não é doente, eu não sei se você é de outro planeta, né? Mas né, a questão é que nós estamos num mundo doente, isso é fato, porque uma criança cair né, do nono andar e até hoje, por ela ser negra, não se fazer nada, não se falar absolutamente nada mais sobre isso, pra mim isso é um absurdo, isso é o cúmulo da humanidade, fora todas as outras coisas que a gente tá vendo que estão acontecendo e que eu não aguento mais, assim, tô realmente precisando falar sobre isso e dou realmente um agradecimento especial a você que está me assistindo, que está se sentindo contemplado aqui com as minhas palavras, porque eu estou falando por nós, né? Se você está sentindo isso no seu coração, de tipo, meu Deus, alguém precisa falar sobre isso. Raquel, não acredito que você entrou. Deusa! Meu Deus, essa mulher! Gente, quando eu fui fazer o curso com a Elisa Lucinda, eu fiquei na casa dela, gente. Deusa maravilhosa, quanto tempo! Enfim, gente, é uma questão muito estrutural, né? Que eu tô falando aqui, ó. Não esqueça o motivo de nenhuma de suas partidas. Vou repetir. Não esqueça o motivo de nenhuma de suas partidas. Mulher, padrões só existem pra gente quebrar. É muito boa, né? Mulher, padrões só existem pra gente quebrar. Antes que a live acabe aqui, eu vou ler aqui a poesia da Sandra, o trechinho aqui que ela me mandou. Vamos lá, Sandra, vamos botar a voz da mulherada aqui na TV, no online. Ó, Sandra diz assim: quando me sinto chuva, desago, derrete minha alma, flui de mim rancores, dores e amores, com sal, sabores, temores. Temores quando sou chuva, sou líquida, sou essência, sinto, passeio pelo meu eu. Acabei de ler um poema aqui de Sandra Lemes de Toledo. O pessoal que quiser mandar. Olga! Oi, Olga! Eu acho que daqui a pouco vai cair a live, eu vou cantar uma canção. Foi gostoso, né? O que vocês acharam? Como é que foi pra vocês? Eu tô me sentindo mais leve. Depois que eu desabafei aqui com vocês todas as minhas angústias, assim. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Jiddu Krishnamurti. Olha só isso, ó, viu, gente? Não sou eu que tô falando isso, é o Krishnamurti que tá falando. Prestem atenção. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Vai cair daqui 8 segundos. Amores, obrigada por estarem comigo. Foi muito emocionante estar com vocês hoje aqui. Eu precisava muito falar sobre tudo. Beijo!